Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de projetos na escola. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Fanfarra Infanto-Juvenil. Bem, eu sou o Emerson, sou professor da Rede Municipal de Ensino e para falar sobre essas atividades do projeto Fanfarra, nós temos a presença do maestro Paulo Henrique. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Então, como o Emerson acabou de dizer, meu nome é Paulo Henrique, eu sou maestro aqui da Rede de Ensinos aqui de Projetos da Prefeitura, na modalidade de fanfarra. Eu dou aula na Escola Municipal Sei Bento Mussurunga e na Escola Maria Iencote Zeglin, sempre com fanfarra. Legal. E como os nossos estudantes, né, maestro, podem observar, o nosso cenário aqui ele já está repleto de instrumentos musicais que fazem parte da fanfarra. E eu gostaria que você apresentasse cada um desses instrumentos e, se for possível, já dá uma palhinha para nós aí, tocando cada um deles, para que o pessoal que está acompanhando essa videoaula possa visualizar e também ouvir o som de cada um desses instrumentos. Com certeza, Emerson. Então vamos começar pelo seguinte passo. O que é uma fanfarra? Que você deve estar se perguntando. Fanfarra é um grupo musical composto basicamente por instrumentos, que são esses instrumentos que nós temos aqui, né? São compostos pelo surdo, pela caixa, pelo bumbo. Aqui atrás nós temos o prato. Esses são os instrumentos principais para a composição de uma fanfarra. Nós temos aqui também meia-lua, o trompete, a lira, que eles não necessariamente fazem parte de uma fanfarra, mas também agregam para abrilhantar mais a apresentação. Vamos fazer uma demonstração? Vamos lá. Você então, vamos maestro, fique à vontade. Com certeza. Vamos começar pelo surdo. O surdo é um instrumento que primordialmente ele já data desde antes da fala. Então, antigamente, os povos antigos, mais primitivos, eles já usavam da percussão como um instrumento de comunicação. E antigamente ele era um instrumento feito de madeira, pele de couro. Até hoje nós temos ainda alguns instrumentos que se assemelham, mas hoje em dia ele é feito de metal e uma pele de plástico. E a baqueta sempre foi de madeira. O surdo é um instrumento da família dos médio graves. Não é o instrumento mais grave, nem o mais agudo. Ele está entre o meio termo. Este é o som dele. Legal. Próximo instrumento agora, maestro. Saindo aqui do surdo, a gente pode vir aqui direto para a caixa. A caixa, esse tamanho de caixa aqui se assemelha ao tamanho do surdo. Mas caixa a gente tem deste tamanho. Nós temos uma que é pela metade, mais fininhas, outras maiores, outras menores em diâmetro. Essa aqui tem 14 polegadas. E a caixa ela é um instrumento que ela se diferencia do surdo por ser um instrumento agudo. O surdo ele é um médio grave, não chega a ser o mais grave, mas a caixa ele é um instrumento agudo. Este é o som da caixa. Legal. E esse aqui que nós temos aqui é o bumbo. O bumbo também, ele já é da família dos graves, né? Ele é bem mais grave do que o próprio surdo ali. Surdo também nós temos outras dimensões de surdo. Esse aqui é um bumbo que nós chamamos de bumbinho da fanfarra, que é um bumbo mais adequado para as crianças, porque a gente pega geralmente ali do segundo até ali o quinto, às vezes dependendo da escola, alguns alunos mais velhos, mas geralmente são crianças pequenas, então ele é muito interessante para nós. Mas nós temos esse bumbo aqui de 14 polegadas, temos de 16, 18, 24, a gente tem bumbo sinfônico que não dá nem para pôr no corpo, sabe? É bem grande, é bem grave. Este é o som dele. Legal, né, maestro, que cada um deles possui aí um instrumento diferente também, né? Exatamente. Por exemplo, claro que ele tem um som mais grave, também depende do instrumento, é em função do próprio, digamos, desse material, do próprio instrumento que o som sai diferente. Na caixa a gente tem uma peculiaridade, o que faz ela ter essa som, que diferencia do surdo, é esse aparato aqui embaixo, aqui, ó, que nós chamamos de esteira. É essa esteira aqui que quando a gente bate aqui nessa primeira pele aqui, faz esse contragolpe aqui embaixo e faz esse som da caixa. Inclusive, ó, aqui ele tá um pouquinho abafado por causa da mesa, mas ele, se a gente tirar, veja o som. Fica até bem mais alto, porque é o som da esteira que bate nessa pele que nós chamamos de resposta, que dá esse som característico da caixa. Bacana. E além desses materiais, você tem outros instrumentos, como você mencionou, eles não são assim tão essenciais, mas que também fazem parte da fanfarra. Exatamente. Aqui a gente tem o prato.
Algumas fanfarras elas não compõem o prato, mas ele também é um instrumento que eu diria essencial para uma fanfarra. Ele é um instrumento que também já vem da família dos agudos e ele é um som aqui que provavelmente todo mundo já deve ter visto em algum desenho animado. Dos instrumentos de fanfarra eu diria que ele é o mais popular. Este é o som dele fechado e o som dele aberto. É bem agudo. Fora esses instrumentos aqui que a gente chama essenciais, a gente tem aqui outros 3 instrumentos que não necessariamente compõem, mas também são comuns dentro da fanfarra. Eu vou começar pela lira, porque toda fanfarra, quando ela não é composta apenas por percussão, geralmente ela tem a lira. A lira é um instrumento também de percussão, só que da família dos melódicos. Ela é composta de 24 teclas. Certo? A gente tem essa lira que é uma lira grande, tem outras que são menores, tem algumas que tem até mais lira e ela é da família do xilofone. Legal. Inclusive, né, maestro, é muito comum quando tem apresentações em espaços fechados, a exemplo do encontro de fanfarras que é realizado em espaços fechados, podemos dizer assim, que se utiliza a mesa como um apoio. Exato. E aí no desfile cívico, por exemplo, que aí já é uma apresentação caminhada ou marchada, é possível utilizar, por exemplo, carregar esse instrumento no próprio corpo como um apoio? É possível sim, porque assim, as liras, vou mostrar para vocês, elas sempre tem este tubo aqui atrás. Para que serve esse tubo? A lira, a alça que nós colocamos os instrumentos no corpo, nós chamamos de talabarte. E a lira tem um talabarte específico para ela. É um talabarte que cruza aqui como se fosse de um porta-bandeira com um copinho. Nós tiramos esse tubo para fora e apoiamos ele aqui no nosso corpo. Daí a gente consegue se locomover com a lira. A única diferença é que com a mesa nós temos aí a possibilidade de tocar uma música usando as 2 baquetas de lira, usando 2 mãos, e no corpo só com uma. Vamos conhecer o som da lira? Vamos lá. Show! Aqui também do lado aqui a gente também tem o trompete. As fanfarras que geralmente compõem trompete, como se a gente fosse para um concurso, alguma coisa mais, digamos assim, mais formal, seria chamada de fanfarra especial, só pelo fato de ter sopro, independente se é um trompete como esse, se é um trombone, tanto de vara quanto de pista, ou qualquer outro tipo de instrumento de sopro, daí a fanfarra já é uma fanfarra especial, ou quase caminhando para uma banda marcial. Mas fanfarra basicamente são esses instrumentos. Vamos conhecer o som do trompete? Vamos lá. O trompete ele é um instrumento da família dos melódicos, é um instrumento de metal. O que diz que ele é um instrumento de metal? Isso aqui que a gente tem na ponta do instrumento que se chama bucal. A diferença do trompete para o saxofone é que o saxofone ele é um instrumento de sopro, mas ele é da família das palhetas, porque ela vai uma palhetinha lá dentro do bico que você coloca na boca para fazer o som. E o trompete e os outros instrumentos que são de metais, eles são o bico de metal. Por isso que ele é chamado metal. Bacana. Muito bem, maestro. Por fim, o último instrumento que nós temos que é aqui. o meia-lua, que eu, na minha fanfarra, particularmente, eu gosto muito de usar para a gente poder abrir o leque de alunos dentro da fanfarra. Porque como vocês podem ver, os instrumentos, por mais leves que eles sejam, eles demandam peso, certo? E assim, como a gente trabalha sempre em escolas municipais, são crianças pequenas, então a gente tenta sempre dar aquela abrangência para ter aquela inclusão maior dentro da fanfarra. E a meia-lua possibilita isso, porque é um instrumento 100% leve e alunos ali do primeiro, segundo ano conseguem participar da fanfarra através da meia-lua, que é um instrumento que elas conseguem desenvolver a fanfarra até o fim. Este é o som da meia-lua. Muito legal. Bom, Paulo, você fez uma apresentação desses instrumentos, claro, de forma isolada, e pensando nas nossas crianças, nos nossos estudantes, quando a escola oferece o projeto fanfarra. Hipoteticamente, vamos dizer que você chegue para dar aula nessa escola e esses alunos não têm nenhuma familiaridade com nenhum desses instrumentos. Como que você realiza, por exemplo, dentro da própria fanfarra, o estudante que vai tocar certo instrumento ou outro instrumento musical,
e quanto tempo aproximadamente que eles levam para aprender a tocar esse instrumento? Sim, essa é uma pergunta bem interessante porque assim, são raros os alunos que já chegam na fanfarra com uma certa intimidade com a música. É raro mesmo. Mesmo porque como as crianças são pequenas e estão no período escolar, ainda estão naquela fase de descobrir qual é o seu talento. Se para o esporte, se para os outros jogos mais cognitivos, tipo xadrez, ou se mesmo a música. Então, quase 100% dos alunos que chegam a nós no início do ano letivo não tem contato nenhum com nenhum tipo de instrumento. Então, como que a gente faz essa diferenciação para saber qual que vai tocar qual? Para não constranger o aluno, eu particularmente eu coloco todos os instrumentos à disposição dos alunos e cada um deles tem contato com um tipo de instrumento. E aquele que ele se familiariza mais é aquele que ele começa a dar início nas aulas. O que não significa que ele vai ficar o ano inteiro naquele instrumento. Porque muitas vezes o aluno ele começa no surdo, mas ele tem uma aptidão um pouco maior para a caixa. Ele tem uma coordenação maior, que a gente consegue desenvolver isso. E isso também vai do olhar atento do maestro. Então ele começa num instrumento, se ele não se sente confortável, ele tem total liberdade para ir para um outro instrumento. E aquela aptidão que ele melhor se desenvolver é aquela que ele vai ficar mesmo, vai continuar na aula, mesmo porque para a gente não constranger o aluno a algum tipo de situação embaraçosa. De repente ele chega numa apresentação com um instrumento que é muito pesado para ele é muito pequeno, ou ele não tem tanta afinidade motora com a caixa, mas ele é bom de ritmo, consegue ir no surdo. Bacana. Então, assim, geralmente os projetos eles começam ali no mês de abril. E aí, mais no final do ano, sempre tem um encontro, as apresentações das escolas, né? Sim, o encontro de fanfarras é o que a gente chama de fechar com chave de ouro, né? Que é quando a gente tem, tanto para o maestro, aquela troca de conhecimentos, e também dos alunos de conhecerem alunos de outras fanfarras, né? Porque os ensaios, geralmente, eles são bem isolados. São raros os encontros que tem mais de uma fanfarra. E o encontro de fanfarras proporciona isso para nós, né? Encontro que a gente coloca 5, 6 fanfarras, uma fanfarra assistindo a apresentação de outra fanfarra. Os alunos conseguem fazer amizades. Tem muitos alunos que têm amigos em outras escolas que descobrem no encontro de fanfarras que o amiguinho dele também faz fanfarra. Que legal. Então olha só, nós no decorrer dessa aula vamos fazer algumas apresentações de imagens desse trabalho que é desenvolvido, mas agora nós vamos conhecer já um pouco desse encontro das fanfarras que é realizado aqui na Rede Municipal de Ensino, com uma das apresentações, inclusive, que o maestro Paulo está tocando um dos instrumentos. Vamos acompanhar? Essa música que a gente acabou de ver, Emerson, foi no nosso último encontro de fanfarras. Essa escola que acabou de passar é a escola CEI Bento Mussurunga, que é a escola a qual eu desenvolvo o projeto. Inclusive foi a primeira escola, quando eu fiz o meu credenciamento, a minha primeira escola. Nessa escola eu estou há 7 anos. Então a gente já teve muitos altos e baixos, a gente consegue conhecer todos os alunos. Essa música que a gente está tocando é uma música natalina porque era final de ano. Todo encontro de fanfarras é realizado no final do ano e a gente estava tocando o Noite Feliz. E essa foi a primeira vez que eu pude tocar junto com meus alunos. Eu achei que ficaria bacana essa interação de maestro-aluno, mesmo porque a gente já estava ali quase que aquela questão de família, sabe? Os pais interagindo, a gente já tinha feito algumas confraternizações, alunos já bem unidos uns com outros ali. Era quase uma família ali. Então foi o nosso último encontro de fanfarras. E quando você fala último encontro, foi em 2019, Isso, antes da gente entrar nesse período da pandemia. Pessoal, então olha só, você que está acompanhando a nossa videoaula, pode até acompanhar ali na tela algumas imagens, né, maestro? Que nós temos ali 2 imagens dos estudantes tocando esses instrumentos, na verdade fazendo um ensaio. Ali a primeira é da Escola Vereador João Estival,
Isso. E como a gente pode observar nas imagens, é como a gente tinha falado no começo da aula, os instrumentos principais de uma fanfarra são aqueles de percussão. Então a gente tem ali um cachista ali no meio, bastante surdo. Aquele instrumento que está aparecendo aqui é o canto de madeira, é o atabaque. Essa alça é o talabarte, que eu tinha mencionado. E você pode ver que não tem lira, não tem prato, não tem meia-lua, porque assim, no início de uma fanfarra o principal é a percussão, que é para isso que é voltado a fanfarra. E aqui na segunda imagem, além dos dois trompetistas que nós temos ali aprendendo, aquele outro instrumento maior é o trombone. Legal, muito bem. Então, Paulo, nós já, na verdade, você fez uma demonstração aqui dos materiais, esses equipamentos musicais, mas nós vamos, a partir de agora, falar também um pouquinho desse contexto histórico, quanto que começou o projeto Fanfarra aqui nas escolas municipais em Curitiba. Acompanhem na tela um pouquinho desse contexto histórico. Vamos lá? Então, olha só, o projeto teve início em 2007, após uma proposta voluntária realizada na Escola Municipal Venceslau Braz. A partir de 2008, novas escolas foram gradativamente incluídas no projeto. Atende estudantes de 1º ao 5º ano, com idades que variam entre 6 até os 15 anos. No ano de 2017, participaram do projeto aproximadamente 750 estudantes da rede municipal aqui de Curitiba. Já em 2019, já eram 31 escolas e mais de 1.000 estudantes envolvidos no projeto. Durante o ano de 2020 até o momento, as atividades presenciais das fanfarras elas não puderam ocorrer devido à pandemia, mas a previsão é que o projeto seja ampliado assim que possível retorno, inclusive com a entrega de instrumentos musicais que foram adquiridos no final de 2019. Então, é claro, né, Maestro Paulo, nós convivemos com esse período da pandemia desde 2020, agora em 2021, mas estamos fazendo aqui algumas abordagens, demonstrações de imagens, inclusive, dos estudantes que estiverem envolvidos no projeto até 2019. Inclusive nessa imagem, né, maestro? Sim. Essa é uma imagem que, para mim, gera muita saudade, porque a gente que trabalha com música, na verdade, toda pessoa trabalha com aquilo que ama, né? Mas geralmente o artista tem um vínculo um pouco mais afetivo com a atividade, sabe? E o que mais machuca alguém que trabalha com o ensino da música é não poder ensinar aquilo que foi tão suado para aprender. A gente aprende justamente com o intuito de passar esse conhecimento adiante. Legal, então nós temos essas imagens lá da escola Eva da Silva, também os estudantes fazendo ali as aulas, o ensaio da fanfarra. Dando continuidade aqui, então as aulas elas são ministradas por maestros e maestrinas contratados, acontecem em período de contraturno escolar, logo após o período regular de aula ou nas práticas artísticas. E o projeto é uma das atividades pedagógicas que atendem estudantes que permanecem em tempo integral na escola. Então, na sequência, nós temos imagens aqui de outras escolas municipais. A da esquerda do professor Laures Manioto, também os estudantes fazendo um ensaio da fanfarra, e já à direita ali a Escola Municipal Bela Vista do Paraíso. Inclusive nós já podemos observar que nessa imagem os estudantes já estão até uniformizados, possivelmente em uma das apresentações. Bom, como o maestro Paulo mencionou, essa vida artística, essa vida musical, e nós sabemos que em praticamente todas as culturas a música tem importante presença numa grande diversidade de contextos, a partir dos quais podemos avaliar seu papel como expressão pessoal, entretenimento, ou seja, na profissão, a função ritual, religiosa, no ambiente, no meio de comunicação ou relaxamento, e ainda conexão com outras linguagens como a dança e o cinema. Então, inclusive, aqui é uma citação de Passos. E dentro desse contexto musical, temos as fanfarras escolares que contribuem para a execução de práticas musicais em conjunto e trazem resultados positivos que são visíveis em apresentações, encontros, desfiles
e por meio de relato positivo dos pais, familiares e comunidade escolar. Inclusive, né, Paulo, mais à frente nós vamos falar um pouco aí da sua história, sua trajetória, seja enquanto um aluno da rede municipal e agora um maestro das escolas da rede municipal. E dentro dessa sua trajetória, o que você pode falar para nós? Apesar de você já mencionou a saudade que sente dos estudantes, mas esse trabalho tão rico culturalmente e também pedagógico que é realizado com as crianças aqui da rede municipal de ensino. Então, acho que o que mais me impactou no ensino, no meu primeiro contato, porque eu iniciei na música justamente com fanfarra, né? E assim, é uma questão que te dá uma perspectiva, não é somente o ensino da música ou aprender de um instrumento, mas é como se fosse a ideia de uma perspectiva de você conseguir almejar algo e alcançar aquele objetivo. Então é só um instrumento, mas eu não sei tocar aquele instrumento e eu quero aprender a tocar aquele instrumento. E quando você consegue tocar aquele instrumento, ali já é o primeiro passo para uma superação. Entendeu? Então, dentro do ambiente de fanfarra, a gente trabalha muito em questão de disciplina, então também contribui diretamente, eu falo isso sem sombra de dúvidas, contribui diretamente para a formação de um bom caráter também, sabe? No ambiente socioafetivo, na tua construção de amizades, no teu relacionamento interpessoal. Então, eu acho que é sim uma atividade que deveria estar em todas as escolas porque é fundamental, sabe? Que legal! Então, olha só, a partir de agora nós vamos apresentar outras imagens desses eventos que foram realizados e já estamos ansiosos, né, Paulo, para que a partir do momento que esse período de pandemia passar, para que as nossas crianças retornem e, claro, os maestros e maestrinas, para que esse trabalho seja desenvolvido com as crianças presencialmente. Então, acompanhe na tela mais algumas das imagens. Vamos lá? Então, olha só, aqui nós temos um encontro de fanfarras, conforme nós já mencionamos anteriormente, né? Esse último encontro aconteceu em 2019, e ali na primeira imagem da esquerda, nós temos os pais assistindo, provavelmente os filhos e alunos da escola, numa das apresentações. Nessa imagem já do meio, né, uma das bandas fazendo a sua apresentação. E ali, Paulo, gostaria até que você explicasse um pouquinho, porque um grupo de estudantes faz essa apresentação musical e outro grupo faz uma apresentação de dança. Como que esse trabalho é realizado? Assim, né? Ali a gente tem o corpo de liras, ou corpo coreográfico, como é comumente chamado também, né? A fanfarra não tem só a parte percussiva, né? Não tem só a parte da banda, a parte da música, né? A maioria das fanfarras tem o seu corpo coreográfico, tem ali as balizas, outras fanfarras mais elaboradas tem porta-bandeira e tudo mais. Então aquelas geralmente compostas por meninas, ali é o corpo coreográfico ali da escola, né? Que acompanha as músicas conforme elas vão tendo o andamento. Então, geralmente, tem uma música específica e é elaborada uma coreografia para acompanhar aquela música. Isso tudo para brilhantar mais ainda a fanfarra e a apresentação. Legal. Então, olha só, voltando ao material, nós vamos aqui fazer outras demonstrações dessas apresentações que foram realizadas com as fanfarras aqui de Curitiba. Vamos lá? Então, os eventos que contam com a participação das fanfarras são o desfile cívico nas regionais. Ali a primeira imagem é da escola Professor José Cavalim, e a imagem da esquerda, Professor José Cavalim, e a imagem da direita da escola Jardim Santo Inácio. Então, esse é um desfile cívico que ocorre nas regionais aqui da cidade de Curitiba. Além disso, nós temos também o desfile cívico-militar da 7 de setembro, na Avenida Cândido Abreu. Então, a primeira imagem da esquerda é da Escola Miraci Rodrigues de Araújo e da direita da Escola Maria Clara Brandão. Inclusive, os estudantes andando, fazendo um desfile no ônibus da linha de turismo da cidade de Curitiba. Outro evento, na qual nós já mencionamos anteriormente, é o encontro de fanfarras da Secretaria Municipal de Educação. Então, ali nós temos essas duas imagens da Escola Michel Cury e também da Escola Augusto César Sandino.
Inclusive agora nós vamos fazer uma apresentação de um vídeo desse encontro das fanfarras que é realizado aqui pela Secretaria Municipal da Educação. Acompanhe na tela. Essa apresentação ali no Encontro de Fanfarras, que também foi esse último de 2019, ali junto com a banda ali, daí eu já estava na parte da regência, a gente está tocando aquela famosa música Asa Branca, né? Junto com a fanfarra. Que é uma música que foi uma das primeiras músicas que a gente colocou na fanfarra. Legal. Então ela tem um contexto histórico bem interessante para nós, porque ela vem da nossa história, né? É uma música que nunca sai do nosso repertório. Eu já tentei tirar algumas outras vezes, mas daí um professor pede, diretor pede, os alunos gostam bastante. É uma canção tradicionalmente muito conhecida e na apresentação ela fica linda, né? Exatamente. O pessoal que está acompanhando ali de casa pode perceber. Muito bem, então além do encontro de fanfarras que é realizado, outras apresentações em outros eventos também são realizados aqui em Curitiba. Então acompanhe na tela outras imagens de outros encontros das fanfarras. Vamos lá? Então aqui nós temos apresentações, inclusive ali da banda do maestro Paulo, na imagem da esquerda. Vocês podem até observar que o cabelo do maestro está um pouquinho diferente, né, maestro? Então é uma apresentação na Casa Encantada do Bosque Alemão. E na imagem da direita, então só retomando essa imagem da esquerda da Escola Maestro Bento Mussurunga, e a imagem da direita já é da Escola Érico Veríssimo, também na Casa Encantada Bosque Alemão. Se me permite, eu queria comentar essa foto em específico do Érico Veríssimo, porque eu tive o prazer de contribuir musicalmente para essa fanfarra do Érico Veríssimo, e o maestro, que é o rapaz trompetista ali, queria deixar a homenagem aqui em registro, é um maestro que nós infelizmente perdemos para a Covid-19 ainda essa semana, sabe? Um maestro que eu tive o prazer de aprender junto com ele, de tocar junto com ele, era alguém amigo, alguém próximo. Então, se eu posso abrir esse parênteses, pessoal, usem máscara, usem álcool gel, se cuidem. Exatamente, todo o cuidado é essencial, né, maestro? E infelizmente pessoas próximas, amigas, praticamente, não vou dizer que praticamente todos, mas muitas famílias acabaram perdendo, se não da família, alguém muito próximo, infelizmente. Então o cuidado é fundamental, é essencial. Exatamente. Voltando aqui a outras apresentações, então, acompanhe no slide conosco. Nós temos aqui imagens de apresentações, sejam elas em inaugurações, eventos culturais, aberturas do programa Comunidade Escola, inclusive, né, o Comunidade Escola, que é um grande programa aqui da Prefeitura Municipal de Curitiba também. Então, na imagem da esquerda, nós temos uma imagem da Escola Municipal Érico Veríssimo e da direita uma imagem da Escola Laures Manioto. Inclusive, são eventos culturais ou inclusive aberturas do próprio Comunidade Escola. Também temos apresentações na Rua 15, ali são duas imagens da Escola Heráclito Fontoura, e também apresentações no Mercado Municipal de Curitiba. Então ali é acervo da maestrina Sabrina Rocha, então fazendo essa apresentação no mercado cultural. Aliás, essa é a imagem, né, da maestrina Sabrina Rocha da Escola Leonor Castellano. Então só corrigindo essa informação. E também temos no Natal no Memorial de Curitiba. Então a escola Joana Rax, à esquerda, e na nossa direita Teresa Matsumoto. Então são duas imagens de apresentações natalinas
Inclusive nós temos mais um vídeo muito lindo para apresentar para vocês de uma dessas apresentações natalinas. Acompanhe aí. Aquela foi uma apresentação que a gente fez no Memorial de Curitiba, e na regência ali tá a escola Teresa Matsumoto, e na regência tá o maestro que foi o responsável pelo acidente musical da minha vida, né? Maestro Isaías Pereira da Silva, né? Que é um maestro que me ensinou tudo que eu sei sobre fanfarra, me introduziu, é um potencializador de talentos, né? Então eu lembro até hoje, a primeira apresentação que eu tive o prazer de ir à frente, eu tinha 15 anos, e foi na própria escola onde a gente estudava, né? No Colégio Estadual Yara Bergman, que foi onde eu conheci a fanfarra, né? E um dia eu chegando lá, né, a gente montando ali toda a apresentação, o semicírculo, colocando as liras ali, ele chega a mim: Paulo, quer reger essa apresentação? Eu: oi? Eu falei: não, vai lá, rege a apresentação, eu tenho visto o teu desempenho. Então ele ficou do meu lado, sempre me auxiliando, sempre me dando muito suporte. Então, assim, tudo que eu tenho de conhecimento de fanfarra, a oportunidade que eu tive na música, eu devo ao maestro Isaías. E ali a gente estava tocando, sou eu junto com o maestro William Paul, que estamos ali no trompete, e ele está regendo ali o Teresa Matsumoto. Legal. Muito bem, então, maestro. Vale esse registro aí, né? O maestro Isaías. Isso. E, inclusive, você já também tem uma história muito legal aqui na Rede Municipal de Ensino. Nós vamos apresentar algumas imagens para o pessoal que está acompanhando a nossa aula, nossa videoaula, inclusive. Tenho certeza que os alunos das escolas, inclusive ex-alunos que já passaram aí, tem um carinho muito especial. E na sequência das imagens, eu gostaria que você fosse então falando um pouquinho dessa sua trajetória também enquanto maestro aqui na Rede Municipal de Ensino. Então você que está acompanhando a videoaula, acompanhe na tela essas imagens. Então aqui, maestro, nós já temos de início, como eu já antecipei, né? Sim. O pessoal já pode observar que seu cabelo estava um pouco diferente nessas imagens da nossa coisa, né? hoje. Pois é, eu tinha o cabelo comprido, né? E com o decorrer da fanfarra, fui aprendendo a tocar os outros instrumentos. Então, sempre de maneira bem autodidata, né? Então, eu comecei a tocar bateria, isso na igreja onde eu congrego. Posteriormente eu fui pro violão, hoje eu já toco guitarra, contrabaixo. Eu tenho ali um vídeo ali, eu tô tocando trompete no casamento de uma grande amiga minha. Então foi algo que foi se desenvolvendo na minha vida e foi aos poucos traçando esse caminho que eu caminhei até hoje, né? Ali eu também, ali na primeira imagem eu tô na minha igreja, aquele instrumento onde eu tô sentado ali é o carrom, é um instrumento de percussão também. Ali eu tô tocando violão com o cabelo comprido, né? Eu tenho cabelo curto há pouquíssimo tempo. E aqui, essa primeira foto aqui, eu tenho os amigos da escola onde eu fiz fanfarra, né? Ali no meio tá ali o meu maestro, meu pai praticamente, maestro Isaías. À esquerda dele o maestro William. Daí eu tenho outros dois amigos, eu tenho aqui o Henrique, o Rodrigo e o Ricardo, também todos trompetistas, os dois da ponta ali também percussionistas. E aqui na outra foto nós temos o maestro William, maestro Isaías e o nosso saudoso maestro Diego Cidral, que nos deixou, junto da fanfarra do Venceslau Braz, que foi aquela fanfarra onde o maestro Isaías iniciou o projeto como voluntário. Essa outra imagem também é uma participação nossa no encontro de fanfarras com a fanfarra da Escola Mariane Cote Zeglin. E do lado a foto do dia do meu casamento, né? Que também tem muito a ver com a música. Porque uma das coisas que potencializaram o meu casamento foi justamente esse contato com a fanfarra, né? Eu conheci a minha esposa numa fanfarra que nós montamos da igreja e ela participou. E depois dessa fanfarra ela começou a participar comigo em outras fanfarras, me auxiliando e tudo mais, e dali nasceu a nossa união.
Inclusive gerando uma nova família. Exatamente. Ali nós temos ali a nossa apresentação com o Bento Mussurunga lá no Memorial de Curitiba. Aquela é a árvore de Natal que eles montam sempre, né, bem grande. A nossa coordenadora de projetos, a Ana Luísa, e esse lindo aí é o meu filho, o Emanuel. Legal. Não é Paulinho Júnior, é Emanuel. Não, é Emanuel. Tentei colocar Paulinho Júnior, mas não deixaram. Falaram, não, já tem muito Paulo da família, eu sou o terceiro Paulo. Teria que ser Paulo Bisneto? Pois é. Até o neto. Não, fica Emanuel. Muito bem, então vale o registro aí dessa trajetória aí também do Paulo, né, desde de aluno praticamente, e já está um bom tempo aí enquanto maestro. Desde quando que você está como maestro das escolas, Paulo? Como maestro, eu assumi minha primeira fanfarra com 16 anos, num colégio estadual, ali também perto da região de onde eu moro ali, que é o Flávio Ferreira da Luz. Né, a convite de uma pedagoga que trabalhava na escola onde eu estudava e estava começando o projeto Fanfarra lá. E como o Zé já vinha potencializando essa veia artística em mim, eu tive esse primeiro convite. Saindo de lá em 2012 foi quando eu fiz o meu credenciamento aqui da prefeitura, e em 2013 eu assumi a minha primeira fanfarra no Bento Mussurunga, que é a qual eu estou hoje. Legal. Então, olha só, nós fizemos essa apresentação das atividades envolvidas, sempre reforçando que todas essas imagens ilustrativas são atividades que foram desenvolvidas presencialmente até 2019. Isso. E que estamos ansiosos para retornar, né, maestro? A gente sente assim essa ansiedade de voltar presencialmente com as crianças, e acreditamos que isso não demore para que isso venha acontecer. Muito bem, nós retornamos aqui ao nosso material, aos nossos slides, para mais essa informação a respeito dos ODS, né? Porque as nossas atividades da Secretaria Municipal de Curitiba, elas fazem uso dos ODS, que seriam Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, dentro da fanfarra são abrangidos 3 objetivos, que seriam a educação em qualidade, igualdade de gênero e redução das desigualdades. Inclusive, nós podemos verificar que nas turmas de fanfarras, nos grupos musicais, nós temos meninos e meninas, estudantes de diferentes idades que podem integrar todo esse projeto tão lindo artisticamente e culturalmente aí com as nossas crianças da Rede Municipal de Ensino. Mas, já estamos chegando ao final dessa aula, mas nós temos aqui um desafio, na verdade é uma proposta, né, Paulo? Exatamente. Nós apresentamos aqui os instrumentos, podemos dizer assim, instrumentos oficiais, musicais, fanfarras, mas nós também podemos realizar aí, esse contato com a música de forma alternativa, não é mesmo? Exatamente. Então, desculpa, nós só vamos aqui tirar esse material e colocar aqui algumas possibilidades e materiais alternativos para você que está acompanhando a nossa videoaula, e que você possa também desenvolver e ter essa experiência aí na sua casa. Muito bem, pessoal, vocês podem observar que nós tiramos alguns dos instrumentos oficiais, podemos dizer assim, da fanfarra, e colocamos materiais alternativos, na qual o maestro Paulo aí vai colocar algumas possibilidades da gente trabalhar com esses instrumentos de forma alternativa, né, maestro? Exatamente, perfeito, Emerson. Qual que é a ideia principal aqui? É mostrar que, assim como dizia James Brown, tudo é percussão. Então, assim, nós temos esses materiais aqui que são materiais recicláveis. Aqui eu tenho garrafinha de iogurte, aquele iogurtinho que a gente compra em qualquer supermercado. Esse aqui é um pote de creme normal. E eu trouxe aqui um chocalho que eu já trouxe feito, e a gente vai te ensinar como fazer em casa. Mas o que seria interessante? Que você não se atenha a só um objeto. De qualquer coisa que você bate, de repente um balde que você tem em casa que a mamãe não está mais usando, você já pode tirar um som um pouquinho mais grave. De repente um pote de sorvete que é um pouquinho menor, você já tira um som mais agudo, entendeu? Então a ideia é, qualquer objeto que você tenha em casa, que você pode estar disponibilizando para poder fazer de instrumento, vai ser super utilizado. Inclusive tem muitos percussionistas que usam frigideiras, panelas, garrafas, entendeu? Tudo é percussão. Então como que a gente vai fazer esse chocalho? Esse aqui é um que eu já trouxe pronto. Eu dei uma pequena pintadinha aqui, ele vai fazer
o som de chocalho, Emerson. O que vai dentro dele? Eu trouxe aqui, nós vamos colocar um pouquinho de feijão dentro dele. Lembrando que pode ser outra semente. Exatamente, arroz pode usar também, fica legal, fica muito legal. Então a gente vai pegar aqui, você pode personalizar. Você pode pegar aqui o seu tubinho aqui do iogurte ou tanto aquelas garrafinhas pequenininhas de refrigerante. Fica até um pouquinho mais fácil porque ela já tem a tampa. Mas essa aqui você pode pegar e desenhar. Aqui eu desenhei esse rostinho, não sei se consegue ver ali, mas tem esse rostinho aqui. Mas pode pegar uma lisa, você pode pintar ela inteira, ou pegar um pote e pintar, personalizar a seu critério. Então a gente coloca um pouquinho de feijão dentro dele. Podem notar que ele já faz um barulho. Aqui nós já estamos montando a nossa primeira percussão. Aqui a gente vai colocar daí alguma coisa que possa fazer a tampa desse potinho. Então eu coloquei um plastiquinho, peguei uma fita crepe, que você pode não necessariamente usar fita crepe, pode ser a fita durex que você tem na sua casa, ou de repente uma folhinha um pouquinho maior que você pode usar com a sua cola branca ou cola bastão. Isso não interfere. E nós vamos tampar. Vou colocar uma fita de um lado para que grude de um lado. Então já grudou um lado. Coloquei a outra fita do outro lado e já vai segurar. Ok? Feito isso, a gente passa uma fitinha em volta. Vai ficar bem reforçado. Exatamente, porque como a gente vai estar chacoalhando ele, se ficar meio fraquinho, a tampinha sai voando e vai ter feijão pulando por toda a casa. Então aqui nós já temos feito aqui, nós tampamos bem simples e nós já temos o nosso chocalho. Poxa vida, maestro, mas eu não tenho aqui um potinho agora. Agora eu não tenho esse potinho e se eu pegar o meu feijão, a minha mamãe vai ficar brava comigo. Então você pode pegar um pote de creme ou qualquer outra coisa, o seu lapisinho de cor, e você pode fazer aqui uma pequena caixa. Ou seja, para percussão não há limites. Você pode pegar uma caixinha de fósforo e chacoalhar, já vai ser um chocalho. Você pode pegar uma frigideira, só não vai pegar aquela com teflon da mamãe, porque senão ela vai brigar, e você pode arranhar ela, ela já vai fazer um barulhinho. Tudo é percussão. Não se atenha. Na música nós não temos limite, nós temos criatividade. Legal, então é uma possibilidade que você pode realizar aí na sua casa, conforme o maestro nos apresentou. Maestro, estamos chegando ao final dessa aula, eu acredito que os estudantes tenham gostado, porque puderam conhecer um pouco mais sobre os instrumentos musicais que são utilizados na fanfarra, conhecer também os principais eventos que os nossos estudantes participam e desde já nós deixamos o nosso recado que estamos extremamente ansiosos para revê-los e que isso não vai demorar, né? Exatamente. Agora nesse fim dessa aula, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se você tiver a chance de poder conhecer um instrumento musical, conheça. E para encerrar a gente vai colocar, né, Emerson, um vídeo de mais uma apresentação linda que foi realizada por uma de nossas fanfarras, para que vocês se sintam mais curiosos a conhecer esse mundo vasto da música. Legal, pessoal. Então fique com o vídeo e até a próxima. Tchau!